Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda lição do mês de março aqui na nossa plataforma Discipular Kids. E hoje nós iremos começar a estudar sobre a trajetória de Daniel e seus amigos na Babilônia. A nossa história hoje está baseada no livro de Daniel, capítulo 1, e o Memorizando diz: Sede santo porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Baseado neste versículo, nós vamos para a contação da história. Além dos recursos padrão da plataforma em PDF e PowerPoint para apresentação em notebook, no Datashow ou na TV, nós deixamos a história na luva. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor era um rei muito poderoso e ordenou que os seus soldados invadissem Israel e levassem para a Babilônia jovens, inteligentes e de boa aparência. É aí que se destacam 4 jovens, são eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens foram levados para a Babilônia em cativo, ou seja, levados à força, obrigados como servos, como escravos do rei Nabucodonosor, que era um rei muito poderoso e que construiu um grande império. Chegando na Babilônia, Daniel e seus amigos foram apresentados ao rei. Imediatamente, o rei preparou um banquete para receber esses jovens, mas o inesperado aconteceu. Eles renunciaram àquele banquete, àquelas comidas, porque eles sabiam que eram costumes do povo babilônico adorar outros deuses e oferecer essas comidas, sacrifícios a outros deuses. E segundo a cultura hebreia, segundo a cultura do povo de Israel, eles só adoravam um único Deus. Mesmo estando em um ambiente totalmente desfavorável, eles não comeram dos manjares do rei Nabucodonosor. Mesmo correndo risco de vida, Daniel e seus amigos disseram não para aquelas comidas, para aquele banquete que aparentemente eram comidas deliciosas, mas que não fazia parte da cultura daqueles 4 jovens. Foi então que o jovem Daniel foi conversar com o chefe da cozinha e disse que ele e seus amigos não iriam comer do banquete do rei Nabucodonosor. Daniel fez um acordo com aquele homem, dizendo que durante 10 dias ele e seus amigos iriam comer apenas legumes e beber água. E o acordo foi feito. Durante 10 dias, Daniel e seus amigos comeram apenas legumes e beberam água. Quando passaram-se os 10 dias, para a surpresa de todos, Daniel e seus amigos eram os mais saudáveis e mais fortes. Aquela situação deixou todo mundo espantado. O chefe achou incrível que aqueles jovens sobreviveram durante 10 dias e eram jovens de boa aparência e fortes. E assim, Daniel e seus amigos começaram a se destacar na Babilônia. Eles disseram não para os manjares do rei. E a pergunta que você deve fazer para as crianças é: será que você tem guardado o seu coração mesmo em situações difíceis como a de Daniel e seus amigos? Será que você tem guardado o seu coração longe do seu pai, longe da sua mãe, fora da igreja? Como tem sido o seu comportamento lá na sala de aula? Como tem sido o seu testemunho em um ambiente que não é favorável à sua cultura, aos seus princípios e valores? Gente, essa história de Daniel e os amigos na Babilônia é incrível. Então você, professor, deve aplicar essa lição para as crianças e trazer para a vida real. A Babilônia é o mundo. Nabucodonosor é o inimigo que oferece manjares o tempo inteiro. Os manjares de Nabucodonosor para Daniel e seus amigos são as coisas que o mundo oferece, que aparentemente é tudo lindo e maravilhoso, mas no final tem o gosto amargo de pecado. É importante que no final dessa lição a criança aprenda sobre renúncia, sobre santidade, sobre guardar o seu coração. E essa história não fica por aqui. Na próxima semana nós vamos ver um outro acontecimento envolvendo os amigos de Daniel. Você não pode perder a próxima aula. Então, pessoal, essa é uma sugestão de como aplicar essa lição para as crianças. Lembrando sempre que você deve falar de acordo com a sua realidade e adaptar a lição bíblica para a realidade das suas crianças, para a sua realidade no cotidiano aí no seu departamento infantil. Essa foi a contação da história. Eu usei o recurso visual, mas vocês podem usar essas imagens da luva em PDF ou em PowerPoint, que é o padrão aqui da nossa plataforma. Esses visuais é um bônus, então aproveita bem esses visuais. Eu sempre indico que vocês usem esse visual da luva com as crianças menores. Eles amam. Com as crianças maiores o Datashow fica muito legal. Mas se você não usa o Datashow nem TV na salinha, no seu departamento, então o recurso visual é bem legal e você consegue alcançar aí todas as faixas etárias. Agora vamos conhecer o planejamento dessa aula. Bem, pessoal, no planejamento de aula, como objetivos nós temos ensinar sobre a identidade cristã, ajudar as crianças a entenderem que são chamadas para serem diferentes do mundo, vivendo conforme os princípios de Deus. Inspirar coragem para manter os valores cristãos. Incentivar as crianças a não cederem à pressão do mundo,
permanecendo firmes nos princípios da fé, mesmo diante dos desafios. Alertar sobre os ambientes que não glorificam a Deus. Ensinar que nem toda festa ou celebração agrada ao Senhor e que algumas práticas como idolatria e comportamentos inadequados podem afastá-las de Deus. Então, esses são os objetivos da lição. Não esqueça de estudar a lição, ler a referência bíblica, porque se nós colocarmos aqui todos os detalhes da história, a nossa aula vai ficar bem longa. Concordam? Então você precisa estudar a lição, ler com carinho a referência bíblica, tirar suas dúvidas para que você não seja pego de surpresa por perguntas às crianças. Materiais necessários, aquele material básico que você já conhece, Bíblia, lápis colorido, material didático. O professor não pode dar aula sem a Bíblia. É usando a Bíblia que você vai aplicar o memorizando, que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. E agora vamos aprender a montar a caixa das emoções e a história da luva.
Agora vamos conhecer as atividades que preparamos para essa lição. Lembre-se de sempre escolher a atividade de acordo com a idade das crianças. Se a sua turma é uma turma mista, então você deve preparar atividades de acordo com a idade das crianças. A nossa plataforma é riquíssima em atividades para as crianças e são atividades lúdicas, pedagógicas, atividades em 3D que as crianças precisam cortar, montar, colar. Uma dica que eu vou dar para você: essas atividades que as crianças montam, você pode guardar em um lugarzinho no departamento infantil e com 3, 4 meses você pode fazer uma amostra pedagógica para expor essas atividades. Assim você vai ter a atenção da igreja, dos pais para o departamento infantil. Uma dica também é você, no culto de criança, deixar um espaço, uma mesa com essas atividades. Coloca lá a amostra pedagógica ou exposição bíblica para que os pais vejam o que os filhos estão realizando, fazendo dentro do departamento infantil. Isso vai atrair o ministério, os pais, toda a igreja para o departamento infantil e com certeza o seu trabalho será mais valorizado. Muitas vezes a desvalorização é porque as pessoas não vê o seu trabalho lá no departamento infantil e é necessário mostrar, sim. Não é mostrar o seu ego, é mostrar o que você está ensinando para os filhos dos outros. Por isso que acontece a amostra pedagógica na escola secular, para que os pais se aproximem da escola, se aproximem dos professores e vejam o que os filhos estão construindo todos os dias em sala de aula. Outra dica é guardar as atividades e ir preparando um portfólio com tudo o que foi ensinado para as crianças. E sobre isso nós vamos falar em uma outra aula, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Semana que vem voltaremos com a terceira lição e dessa vez nós vamos falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego e nós iremos contar essa história com esse super livro 3D. Olha que coisa sensacional. Então fica ligadinho na plataforma, você que é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, fica ligadinho que semana que vem tem essa super novidade aqui na nossa plataforma Discipular Kids. E se você ainda não é assinante da nossa plataforma, venha fazer parte da nossa família, clica no link que está na descrição desse vídeo e aproveita que está em promoção ainda para ter acesso de 1 ano a essas maravilhas de lições bíblicas. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora no nosso canal, compartilhe esse vídeo e vamos juntos discipular as novas gerações. Até semana que vem, Deus abençoe.